Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição virtual do Programa de Educação Continuada EducaCresce, desenvolvido de forma pioneira pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba, referência para todo o país e que, na tarde, noite de hoje, estará aqui tratando do assunto renegociação e aditivos de contratos em locações imobiliárias. Nós vamos tratar com um especialista na área, um especialista no setor, que vem a ser o advogado Gabriel Honorato, que já está conosco. Ele que é mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Direito Civil pela Escola Superior de Advocacia da Paraíba, diretor estadual adjunto do Ibradim PB, e ex-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Paraíba no biênio 2017-2018. Doutor Gabriel, uma satisfação renovada, redobrada, tê-lo outra vez aqui nessa edição virtual do nosso EducaCresce. Opa, Cândido, tudo bem? Me escuta bem? Ótimo, ótimo, muito bem. Perfeito. Queria, de início, agradecer novamente pelo convite. Estivemos há em torno de 3 semanas ou um mês aqui, debatendo um pouco das locações imobiliárias em tempos de Covid, e tive a satisfação de ser recebido pelo Cresce, através do nosso presidente, Romulo Soares, e tive a satisfação também de ser aqui recebido por você na live. Eu quero dizer, registrar novamente que é uma satisfação enorme, porque você torna esse espaço muito mais didático e muito mais afável. Então, desde já, minha gratidão a você e ao Cresce por ter escolhido você para dirigir esse espaço. Com toda certeza, e a recíproca, ela é verdadeira. Doutor Gabriel, hoje nós teremos como tema principal aqui renegociação em aditivos, contratos em locações imobiliárias. Antes de iniciarmos o nosso ping-pong, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, inclusive com a participação aí dos nossos seguidores, eu gostaria de saber se já temos alguma solução legislativa para os contratos de locação diante dos projetos de lei que foram apresentados ao Congresso Nacional. Pois é, Cândido, esse é um tema muito pertinente, é importante, porque as pessoas têm perguntado bastante, têm esperado uma solução legislativa que, como eu disse da outra vez, repito, não acho, principalmente com as diretrizes que têm sido apresentadas, que seria a melhor solução, mas até hoje nós não tivemos nenhum passo final em relação aos projetos de lei. O projeto que está mais evoluído é o projeto do senador Anastasia, que foi aprovado no Senado e depois foi para a Câmara Federal. Na semana passada, ou nessa semana, agora eu estou na dúvida, talvez semana passada, teve uma movimentação na tramitação do projeto na Câmara, pedindo urgência, e tinham dito que entraria em pauta já agora no dia 5 para a votação. Mas terminou não havendo essa votação. Há quem estranhe, né, esse silêncio da Câmara em relação a esse projeto que traria um regime transitório emergencial com normas transitórias e emergenciais, como o próprio nome já induz, e o cenário hoje é o mesmo do ponto de vista legislativo daquela época. Tenho, de lá para cá, como esse cenário é muito novo, muito incipiente e principalmente muito incerto, tenho evoluído, amadurecido alguns posicionamentos meus, que a gente vai poder discorrer aqui hoje, sobre algumas diretrizes que me pareciam mais acertadas, e hoje, acompanhando o passo a passo e as dificuldades, me parecem que precisam de uma certa evolução, mas enfim, acho que o importante é a gente não ter ideia fixa e ter a capacidade de evoluir no intuito de sempre encontrar a melhor solução para a problemática que a gente estiver enfrentando. Eu acredito que a votação dessa matéria não tenha ocorrido devido à prioridade ter sido, desde o último sábado, através do Senado e ontem, através da Câmara dos Deputados, a aprovação daquele PLP de socorro aos estados e municípios aí, inclusive
com a aprovação de emendas prevendo congelamento de salários, promoções, tudo mais. Emendas essas que o nosso instável presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que irá vetá-la, né? Uhum, exatamente. Acho que esse é um ponto, esse é uma das justificativas mais acreditadas no momento atual. É como ele hoje também sinalizou no sentido de reconhecer a construção civil como uma atividade essencial nesse período de pandemia. Eu naturalmente não sou a pessoa mais apropriada para me manifestar sobre isso. Eu tenho vários receios sobre um retorno da sociedade, mas acho que o mercado imobiliário ele tem uma função muito importante na economia de um modo global, de um modo nacional, e é importante que o mercado imobiliário crie ferramentas para se reinventar e para permitir que, de alguma forma, ele volte, mesmo que em passos lentos, em doses homeopáticas, a funcionar. Porque o que a gente espera, na verdade, é que a economia volte, mas naturalmente sem desrespeitar as normas públicas recomendadas pelos profissionais, pelos especialistas da área, que recomendam isolamento, enfim. Acho que o importante é a gente criar soluções técnicas e apropriadas para garantir um mix entre essas duas situações, né? A exemplo do que foi viabilizado para os escritórios de advocacia e os escritórios de contabilidade, né? Isso, eu até vi eu confesso, Cândido, que eu não cheguei a abrir a decisão, o decreto do governador. Eu cheguei a ver algumas notícias reconhecendo a atividade do escritório de advocacia como essencial, mas confesso que não abri porque no escritório, tanto eu como minha equipe, estamos em home office verdadeiro. Assim, a gente tem feito muitas reuniões pelo âmbito virtual e é impressionante. Agora mesmo eu estava numa reunião do Conselho Federal da OAB com pessoas de Pernambuco, que é a presidente da comissão, um colega André de Natal, tinha gente de São Paulo, gente do Rio Grande do Sul, e a gente tinha uma dificuldade, a gente tinha uma limitação, a gente tinha uma resistência, melhor dizendo, à utilização desses mecanismos virtuais, mas percebam que agora, diante da necessidade, a gente está se aproximando e se utilizando e se apossando muito mais delas e percebendo os frutos que elas podem nos proporcionar. Então, acho que a gente tem que analisar isso. Mercado imobiliário, dentro dos corretores, por exemplo, eu acho que têm uma condição de fazer esse trabalho por videoconferência. Eu já vi corretor, Cândido, que eu achei fantástico. Um corretor foi em um apartamento, e o cliente de casa, o corretor fez uma videoconferência e foi mostrando todo o apartamento. O prédio aqui é isso e tal, com o celular. O cliente não saiu de casa, o corretor foi até a unidade imobiliária, mostrou ao possível cliente, e ali você tem uma conduta que me parece adequada para as restrições que nós temos no momento atual, sem que se paralise as atividades inerentes ao mercado imobiliário. Então, acho que é momento de se reinventar, né? E pós-período de pandemia Covid-19, essa metodologia, essa conduta, essa prática, ela passar a ser rotineira, passar a ser comum, não é? Isso. Mas, antes desse nosso tema principal ainda, é importante entendermos a possibilidade de revisão dos contratos locatícios. É possível revisá-los em face da Covid-19? Então, esse é um tema que a gente debateu, inclusive, na primeira oportunidade, e é importante que a gente... Nessa primeira edição virtual nossa. Isso, é importante que a gente faça algumas linhas sobre isso para que a gente não adentre num assunto sem adentrar na base. A revisão do negócio jurídico, né, melhor dizendo, reformulando aqui minha fala, a percepção do negócio jurídico, do negócio locatício enquanto contrato, ele já imperava
a regra geral que era da conservação dos contratos. A gente tem um princípio que era muito anterior à Lei de Liberdade Econômica e que fora reafirmada na Lei da Liberdade Econômica, que é o princípio da manutenção dos contratos, o princípio da conservação dos contratos. Então, a regra continua e deve continuar sendo a conservação. Mas essa conservação deve imperar para as situações nas quais nós temos um equilíbrio contratual. Perceba que essa crise, embora muito dolorosa, embora muito maléfica para muitas pessoas do ponto de vista econômico e financeiro, a gente não pode generalizar esses efeitos para todo mundo. Porque tem pessoas, como supermercados, me parecem, que estão vendendo até mais do que vendiam antes. Se a gente analisar empresas que produziam máscaras, hoje estão produzindo mais máscaras do que produziam antes. Eu fiquei sabendo de uma empresa de São Paulo que vendia X bicicletas ergométricas por mês e hoje está vendendo 5x. Ela multiplicou por 5 a quantidade de vendas dela. Por quê? Porque as pessoas estão em casa sem poder sair, querendo se exercitar, e estão comprando bicicletas ergométricas. Então, me diga, se uma empresa como essa não teve redução nas suas entradas, não teve redução no seu faturamento, por que a gente iria falar em revisão do contrato locatício? Não há razão de ser. Portanto, então, a gente precisa ter uma premissa básica que é revisão de contrato locatício é uma consequência para desequilíbrio contratual. Se houver desequilíbrio contratual inerente a essa situação essa situação pandêmica que compromete aquilo que a gente chama de base do contrato, aí sim a gente pode começar a falar em revisão. Só para deixar um pouco claro, é que nas relações comerciais, a gente tem defendido, a doutrina majoritária tem defendido que dentro destas mesmas, a gente precisa compreender se o negócio ali realizado fora impedido de continuar ou não. Se o comércio que ali era praticado fora suspendido, fora suspenso ou não. Porque a partir disso a gente compreende se há desequilíbrio ou não na relação contratual. Quando não há desequilíbrio, quando a empresa não é abalada, não é afetada pela crise pandêmica que vivemos, não temos por que falar em alteração. Quando ela é alterada, eu no primeiro momento, Cândido, e aí já trazendo um amadurecimento do meu posicionamento, eu defendia que teríamos que ter um posicionamento, uma divisão salomônica do prejuízo. E essa divisão salomônica do prejuízo partia da lógica de que era um prejuízo que não era causado nem por A, nem por B, mas que teria que ser partilhado pelos dois, né? Porque justamente pelo fato de não ter sido ocasionado por ambos. Dentro de uma lógica que tem defendido o professor Zé Fernando Simão, de São Paulo, que ele disse que nós vivemos um jogo de perde-perde. Ou todo mundo perde para que tenhamos justiça social, ou a gente não vai ter essa justiça social. No momento que tiver uma pessoa perdendo e outra ganhando, a gente não tem equilíbrio social nessa perspectiva da partilha do prejuízo. Mas eu defendia a divisão igualitária. E hoje, depois de analisar vários problemas, de compreender a situação de vários clientes que me chegaram no escritório, com situações mais variadas possíveis, acho que a gente precisa compreender que a gente só pode tratar de divisão igualitária quando estivermos falando de contratantes em condições iguais. Porque muitas vezes a gente tem um contratante, um locador, melhor dizendo, que tem dezenas de imóveis alugados e que tem uma condição de abarcar de forma mais significativa o prejuízo do que um locatário que está com sua atividade paralisada e não tem, como a gente costuma dizer no popular, não tem bagagem para suportar aquele dano. Então é preciso que a gente faça uma análise do ponto de vista de uma distribuição do prejuízo e dentro de uma lógica de equilíbrio e de equidade que compreenda essas situações, compreenda quem pode arcar mais com prejuízo arca, quem pode arcar menos, arca menos. E aí, por fim, Cândido, só para contextualizar ainda, os contratos locatícios residenciais. Muita gente pedindo, mas eu quero resolver meu contrato de locação, ou resolver não, quero revisar meu contrato de locação. Perceba que, diferentemente dos contratos comerciais, que não tiveram um imóvel alugado
para exercício, para aplicação de uma atividade empreendedora. Na locação residencial, a gente teve um outro cenário. Na locação residencial, esse imóvel ele é alugado para moradia, para habitação, e, na grande maioria das vezes, ele continua com sua utilidade sendo garantida, o locatário continua fruindo do bem em plenas condições. Então, a doutrina tem defendido que, em regra, não cabe revisão do contrato de locação residencial por razão da Covid-19. Caberia só a revisão dentro do regime especial de revisão da ação revisional de aluguel da lei de inquilinato, que é aquela lá do artigo 19, que é especialmente para quando o inquilino já tiver seus 3 anos de aluguel, de contrato de locação, sem que tenha tido uma alteração. E aí você vai postular uma revisão do aluguel, considerando não apenas esse momento especial, a realidade B. Já eu explico essa coisa da realidade A, realidade B e realidade C, que o professor Simão tem falado, que eu acho que é uma fórmula bacana. A gente precisa compreender que essa revisão excepcional, com base no regime da lei de inquilinato, deve compreender o pós-pandemia, a queda do mercado imobiliário, mas a queda não nesse período transitório, a queda no período em larga escala, né? E só para explicar, o professor Zé Fernando Simão criou uma fórmula que é muito interessante. Ele disse que nós temos que pensar numa realidade A, realidade B e realidade C. A realidade A era a realidade antes da pandemia, era aquela realidade até fevereiro. Ali a gente não precisava falar em revisão, quem quisesse resolver contrato, quem quisesse rescindir contrato, tinha aplicação de multa e tudo mais. A realidade B é excepcionalíssima, é pandêmica, não só do ponto de vista sanitário, mas do ponto de vista econômico também. E aí, dentro dessa realidade B, é preciso um tratamento completamente diferenciado. Mas a gente não pode esquecer que esse tratamento é para a realidade B. A realidade C, que é o pós-pandemia, que é o mercado voltando a se aquecer, ele precisa ter as medidas inerentes a esse período, para que a gente tenha, inclusive, equilíbrio contratual e que sejam preservadas o direito de propriedade, uma locação com base num valor justo de mercado. Pois enfim, terminei me estendendo um pouco aí, Cândido. Mas é sempre bom. Estamos conversando hoje com o advogado Gabriel Honorato, mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e especialista em Direito Civil pela ESA Paraíba. Pelo que foi dito aí, as partes não seriam obrigadas, então, a entrar em tratativas pela negociação contratual, né? Não, então, aí é uma diferença. Tem um livro do professor Anderson Schreiber, lá do Rio de Janeiro, que se chama Desequilíbrio Contratual e Dever de Renegociar. Teve, inclusive, um artigo do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que é um desembargador lá do Rio de Janeiro, publicou um artigo no Gen Jurídico, que também foi reproduzido no blog Direito Civil Brasileiro, do nosso amigo Rodrigo Toscano, que ele defende a criação de uma lei excepcional para estipulação do dever de renegociar. Mas aí perceba, só uma pequena nota de rodapé, nosso amigo aqui, Fabiano Cabral, corretor, mandando um abraço, meu abraço, querido. Mas, enfim, dando seguimento. O dever de renegociar é o dever de entrar em tratativas. É o dever que as partes devem ter, Cândido, dentro de uma lógica de boa-fé, que compreende cooperação contratual, colaboração contratual, o dever de abrir tratativas. Significa dizer que o locador, por exemplo, precisa acatar aquela renegociação? Não, porque essa é uma obrigação de meio e não de resultado. Ou seja, você tem que abrir, você tem que estar aberto ao diálogo, você tem que aceitar as considerações, aceitar ouvir as considerações da parte adversa, mas você não é obrigado a aceitar o resultado daquelas considerações. E aí, naturalmente, assim como em qualquer situação, não havendo consenso entre uma parte e outra nessa negociação, você abriria o campo de solução para uma alternativa judicial. Pois não. Conversando hoje aqui com o doutor Gabriel Honorato sobre o tema renegociação e aditivos de contratos em locações imobiliárias. Quais os parâmetros para renegociar os contratos de locação?
quais são as obrigações dos contratantes? Então, dentro de uma lógica de renegociação, é importante que as pessoas, compreendendo esses princípios que a gente tratava aqui há pouco, de cooperação contratual e colaboração contratual, as pessoas compreendam um dever, e aí eu preciso ser bastante claro, que é um dever um pouco utópico, a gente sabe que as partes não estão acostumadas a isso, mas é um dever de transparência. Porque, perceba, seria muito legal, muito bacana se nós vivêssemos num estado onde as pessoas tivessem a plena boa-fé, a gente pudesse acreditar na boa-fé dos demais, né? Mas, infelizmente, essa não é a realidade. E a gente precisa, vezes muitas, de uma comprovação de tal alegação. E essa comprovação que eu digo, ela está ligada justamente ao dever de transparência. Que comprovação é essa? É a comprovação de, se eu, inquilino, tenho um imóvel alugado para Cândido, né? Aí eu chego para Cândido e digo, Cândido, meu negócio aqui rendia 50 mil reais por mês. Hoje, eu estou lhe pagando aqui um aluguel de 8 mil reais. Hoje eu não tenho mais condição de pagar um aluguel de 8 mil. Por quê? Porque eu faturava 50 mil, mas hoje eu faturo 5, porque eu estou fazendo delivery, mas minhas vendas caíram consideravelmente. Sendo que às vezes eu estou dizendo isso, Cândido, que minhas vendas reduziram de 50 para 5, mas na verdade minhas vendas reduziram de 50 para 30. E talvez de 30 ali, eu não conseguisse pagar um aluguel de 8, mas eu conseguisse pagar um aluguel de 6, e não de 4, como eu estava lhe pedindo. Então, o dever de transparência é importante para que as partes compreendam a dificuldade do outro. E dentro de uma lógica, inclusive de solidariedade constitucional, que é um princípio esculpido no artigo 3º, inciso 1º da nossa Constituição Federal, que as pessoas compreendam o problema do outro e, dentro também de uma lógica comercial, compreendam que hoje mais vale você ter um imóvel alugado com uma redução do seu aluguel do que você não ter um inquilino. Porque, Cândido, quem é que aluga, quem é que consegue alugar um imóvel hoje, nesse período de dificuldade? Ninguém. Muito então difícil. É melhor eu pegar aquele aluguel de 8, de 10 e transformá-lo em 5, em 6, em 7 ou em 4, a depender da realidade daquele caso concreto, e preservar meu cliente, do que ter meu cliente resolvendo no ponto de vista de resolução, o contrato e postulando o afastamento da multa. Porque esse é um dos posicionamentos que tem sido claro. É aquela multa do artigo 4º da lei de inquilinato, que geralmente se fixa em 3 meses de aluguel, proporcional ao tempo que falta, ela, diante desse cenário de onerosidade excessiva e vantagem para o locador, o artigo 478 do Código Civil nos permite a resolução do contrato sem o pagamento da multa. Então, o locador vai ficar sem inquilino, o inquilino vai sair de forma surpresa sem nem pagar a multa e você não consegue alugar. Então, assim, é preciso ter muita esperteza negocial também. Às vezes aquele orgulho, você tem um ranço já. Tem cliente que chega para mim, assim, com um ranço, né, dificuldade de aceitar, porque já tem umas divergências com outro contratante, já não tolera mais. Eu digo, olha, seu negócio aqui é patrimonial. Seu negócio aqui é contratual, você está alugando seu imóvel para receber dinheiro. Se você desocupar, você recebe alguma coisa? Não recebe. Então, é melhor baixar, negociar, do que ir para o judiciário, ter custas também e tudo mais, né? Essa redução, ela pode ser, hipoteticamente, num percentual de 25%, ela pode ser compensada futuramente, pode ser negociada nesse sentido. Vamos reduzir agora 25% durante os próximos 90 dias e, em seguida, superada a pandemia, se faria um encontro de contas, uma compensação? Perfeito, Cândido. Essa sua pergunta é muito pertinente, é muito importante e preenche uma lacuna que eu não tinha comentado antes. Satisfaz ambas as partes, né? Exato. Porque, perceba, imagine que eu, dono de uma escola, tenho um terreno alugado. Eu chego para meus clientes e digo, pessoal, não vou revisar aluguel, essa lei estadual que foi aprovada é inconstitucional, que me parece ser,
e o que eu vou fazer com vocês é prorrogar. Vocês vão continuar pagando metade da mensalidade e outra metade vocês vão pagar lá na frente, ou vocês vão pagar 70 e os outros 70 vão deixar lá para e os outros 30 vão deixar lá para frente. Nessa perspectiva, se o locatário ele não está tendo um prejuízo total, ele está apenas jogando um prejuízo lá para frente, é natural que o locador também o faça, dentro daquela lógica de reciprocidade, de ter uma solução espelhada na dificuldade do inquilino. Então, perceba, se a gente tem a possibilidade de reduzir 25% ou 50% e jogar os outros 50% lá para frente, é excelente, né? Eu acho que é a melhor forma, porque atende, inclusive, ao máximo possível da ideia do princípio da conservação dos contratos. Cândido, só para registrar também, nós temos a presença aqui do nosso querido Vladimir Minas, está comentando. Sim. Aí, foi um dos entrevistados, uma das lives mais comentadas, um tema muitíssimo importante. Vladimir, que é uma das maiores autoridades aqui hoje no direito condominial, e ele está perguntando se há um limite para a redução. Eu acho que a gente não pode trabalhar com patamares fixos, e essa realidade deve compreender as dificuldades e as possibilidades de cada um. Dentro daquela linha que a gente estava dizendo, em vez de dividir igualmente o prejuízo, a gente tem que dividir o prejuízo de acordo com a capacidade de cada um. Quem pode mais suportar o dano, exato, quem pode mais suportar o dano, suporta, quem pode menos, suporta. Agora, a pergunta de Vladimir é importante porque tem muita gente querendo parar de pagar o aluguel. Aí não, né? Eu não quero pagar aluguel, não estou usando. Não está usando, mas está ocupando ainda. Às vezes o cara está num prédio comercial, tem seus pertences todos lá dentro, o condomínio, inclusive, tem os custos de segurança para garantir que ninguém invada a sua sala e tire seus computadores, suas mesas, suas cadeiras, e o cara simplesmente, o locatário simplesmente não quer pagar, não quer custear nada. A gente sabe que é um cenário de dificuldade, mas nós temos que ter a premissa de que este é um período de perde-perde. Ou todo mundo perde, a gente vive o prejuízo, ou a gente não tem justiça social. Quando for perde e ganha, ou seja, a balança apontada só para uma pessoa, a gente tem um desequilíbrio que não me parece saudável. Muito bem. Conversando hoje com o advogado Gabriel Honorato, mestre em Direito pela UFPB e especialista em Direito Civil pela ESA Paraíba. Doutor Gabriel, é possível usar a caução contratual neste momento para cobrir os aluguéis do inquilino? Pronto, esse é um ponto interessante também, Cândido. Eu, salvo melhor juízo, vi que alguém tinha perguntado isso. Não sei se essa pergunta já está reverberando a comunicação dos nossos ouvintes, mas a utilização da caução, ela me parece ser uma solução muito pertinente. Teve um determinado cliente que me chegou e a gente fez um acordo com o locador. Esse meu cliente era um inquilino, ou, ao contrário, a gente fez um acordo com o locatário, eu estava advogando para o locador, e o locador chegou querendo reduzir o aluguel e tal, sem que o locador tinha depositado em juízo, ou depositado em conta o locatário tinha depositado em conta do locador aquela caução de 3 meses, do artigo 37 da Lei de Inquilinato. E aí, o que é que acontece? A gente fez um acordo para pegar esses 3 meses de aluguel, que tinha uma pequena correçãozinha, e utilizá-lo em 6 meses. Ou seja, em 6 meses a gente teria utilização de 50% para cada mês. E na outra parte que faltava para complementar o aluguel, o inquilino ficaria pagando apenas 25% do valor total. Ou seja, o locador terminou ficando com 75% do aluguel e o inquilino ficou pagando apenas 25%. Agora, naturalmente, que por um lado, aquela caução que ele imaginava ter de volta ao final, ela deixa de ser recebida, ela está sendo utilizada nesse momento, e o locador, ele precisa compreender também que nessa utilização da caução, ele perde uma garantia contratual para situações futuras. Claro. Então, se ele perde a garantia contratual, é importante que ele visualize uma substituição dessa garantia. Como é que seria a substituição dessa garantia? Você pode utilizar, por exemplo, um fiador.
chega dentro de um acordo com o inquilino e diz, olha, vamos fazer aqui a utilização da caução, em 6 meses, 50%, você vai ficar pagando mais uma diferença, e aí a gente vai substituir a caução pelo fiador. Exige-se que o locatário utilize um fiador, apresente um fiador para que assine e garanta a manutenção daquele contrato. O grande problema é também, em relação a isso, é que nesse período é muito difícil você encontrar uma pessoa que queira afiançar uma situação dessa. Numa situação diante complicada. da imprevisibilidade de cenário que nós temos, né? Perfeito. Exatamente isso. Eu vi, inclusive, um colega comentou comigo, quando eu comentei essa solução, ele dizia que tinha estabelecido uma solução sem a fiança. Ele disse, não, eu vou utilizar a caução, vou ficar sem fiança, porque o inquilino não conseguiu, e aí vejamos, quando o contrato não tem garantia, se o locatário entrar numa situação de inadimplemento, você tem até uma facilidade maior para uma ação de despejo, né? Você tem ali a possibilidade de já abrir uma notificação para pagamento, com a desocupação, já para abrir as portas para um possível despejo, e aí no despejo o inquilino teria que fazer a purga da mora, né, pagar o atrasado para poder manter no contrato, ou então dar-se seguimento à ação de cobrança. Então perceba que nós temos soluções que são das mais variadas possíveis. E é justamente por isso, Cândido, me permita voltar àquele ponto, aquela sua primeira pergunta, que os projetos de leis, eles não me parecem saudáveis, porque eles traziam uma solução única para toda e qualquer relação contratual. Como é que a gente vai ter uma solução única para toda e qualquer relação contratual? Essa não me parece ser, portanto, uma solução legislativa bem-vinda e saudável para os tempos atuais. Concordo. Doutor Gabriel, vamos intercalar agora perguntas aqui com os nossos seguidores. Temos aí na parte inferior da tela o número de WhatsApp, e o Gomes, corretor de imóveis, ele encaminha a seguinte questão. Tem um imóvel não residencial alugado. O inquilino já não paga há 2 meses. Já tentei diversas vezes posicionamento do mesmo sobre como ele quer acordar ou até mesmo aditar o contrato. Porém, ele não se posiciona e me pede para aguardar o seu comércio reabrir. Nesse caso, posso notificá-lo da inadimplência? Só para eu entender, o contrato ele é comercial ou não comercial? Ele é, ou não, tem um imóvel não residencial. É um contrato então, comercial. Perfeito. O inquilino já não paga há 2 meses. E ele diz aqui que tentou diversas vezes uma posição, um acordo, ou até mesmo aditar o contrato, mas não recebe uma resposta e pede para que se aguarde o seu comércio reabrir. E ele já está impaciente e pergunta quando pode notificá-lo da inadimplência. A notificação da inadimplência, Cândido, como é o nome do nosso querido Gomes? Ela pode ser feita no dia seguinte ao inadimplemento. Não existe nenhuma proibição de que se faça a notificação. Pelo contrário, é uma forma de você exigir o cumprimento do contrato. E não há nenhum problema nisso. Então, assim, do ponto de vista do envio da notificação, na verdade é bom que se faça. Até para que não se entenda posteriormente que houve uma aceitação tácita daquele inadimplemento, que a pessoa se comportou de forma a aceitar aquele não pagamento, né? Então é importante que a notificação se dê para registrar a não concordância. E aí a notificação, a gente sabe que a gente está mais acostumado a fazer uma notificação formal através de escritório de advocacia ou através de um cartório, que tem um valor muito mais expressivo por causa da técnica jurídica. Né? Isso. Mas a gente compreende também que eu, pelo menos, defendo que
aquela notificação informal através de e-mail, através de até mesmo WhatsApp, quando você consegue vislumbrar que a outra parte recebeu a comunicação, ela também tem validade jurídica. Mas, assim, naturalmente que é importante a pessoa faça a notificação pelos meios adequados e não conseguindo, não tendo opção, que proceda de alguma forma para registrar textualmente e documentalmente aquela comunicação. Pois não, vamos intensificar o nosso ping-pong agora, porque temos mais perguntas aqui dos nossos seguidores. A Josi Paiva, ela indaga o seguinte: na negociação do valor da locação, haverá também negociação do valor da administração do imóvel locado? A administração que ele diz é o quê? A empresa, uma empresa que administra o aluguel. Então, geralmente, o valor da administração ele está em percentual. Pelo menos assim ocorre na maioria dos contratos locatícios que me chegaram. Né? Se o valor principal cai, a administração, se fixada em percentual, cai também. Né? É natural que haja uma revisão. Proporcional. Além disso, isso, proporcional. Além disso, se a gente está falando sempre naquele jogo de perde-perde, onde todo mundo deve sair perdendo, não porque a gente queira que todo mundo perca, mas é porque a gente precisa distribuir o prejuízo na sociedade para que a gente tenha justiça social, a gente não pode achar que o locador vai reduzir seu aluguel, diminuindo aquela sua entrada, o inquilino vai diminuir seu pagamento, mas continua pagando num cenário de extrema dificuldade para pagar, e a administradora sairia isenta em relação a isso. Eu acho que a administradora... Né? Acho que a administradora tem que entrar no jogo também de perde-perde. Acho que a gente tem que distribuir o prejuízo entre todos para que a gente tenha um equilíbrio contratual. Doutor Gabriel Honorato, voltando à questão de aditivo contratual, é necessário fazer um termo por escrito dessa renegociação? Então, é importante registrar por escrito, isso eu acho que é importante, porque se a gente estivesse num cenário de boa-fé, aquela boa-fé que a gente falava lá no começo, bastava uma parte chegar dentro de um processo judicial, se necessário for, e dizer, afirmei isso, coloquei essa situação na mesa, e a outra parte simplesmente confirmaria. Mas a gente sabe que, vezes muitas, a gente vai a juízo, informa uma determinada situação, e a parte adversa, ela cria uma falsa verdade sobre a situação vivida. No Brasil, nós não temos aquilo que nos Estados Unidos se chama de crime de perjúrio, que é o crime pela mentira. Então, as pessoas terminam se sentindo mais à vontade para faltar com a verdade. A gente tem, só para fazer uma explicação, não deixar em branco, a gente tem um crime de falso testemunha, para quem vai ser testemunha. Mas para quem é contratante, não existe pena nenhuma. No máximo, dentro de um processo, você vai pagar uma multa por litigância de má-fé, não importa aí de mais ou menos 2% de um valor da causa, que muitas vezes é um percentual que sai muito insignificativo. Então, assim, o contrato, só para concluir, Tango, terminei entrando num atalho e vou esquecer de concluir o caminho principal. É importante que a gente faça o aditivo, é importante que dentro desse aditivo estabeleça-se quais são as condições pactuadas, Era isso que eu ia lhe perguntar, quais são os pontos essenciais, indispensáveis, que devem constar nesse termo. Então, um aditivo contratual, ele é um anexo a um contrato, então a gente não precisa reproduzir todo aquele contrato com todas aquelas situações que lá estão previstas. A gente precisa redigir um aditivo, que é um anexo a um contrato principal, tem uma natureza de acessoriedade, ou seja, o contrato principal é o objeto principal e o aditivo é um objeto acessório. E esse aditivo, você vai apenas regular os pontos que estão sendo modificados no contrato principal. No contrato principal, na cláusula 4, se dizia que o aluguel era num valor de R$10.000. No aditivo, eu vou colocar ali agora, que esse aluguel ele vai ser, dentro de uma redução de 40%, esse aluguel vai ser de R$6.000. É importante que eu estabeleça também qual é o prazo
deste aditivo, porque este aditivo ele deve ser transitório. Tem gente querendo fazer aditivo e o contrato tinha mais 3 anos de duração, o pessoal está querendo reduzir pelos próximos 3 anos. Eu digo, não, não é assim. Vamos reduzir dentro de uma justiça contratual, dentro de um cenário de equidade, para estabelecer dentro de uma lógica temporal adequada e paralela ao período pandêmico. O projeto de lei 1179 do senador Anastasia, estabelece como lapso temporal dia 30 de outubro, considerando aí esse período de transitoriedade. Mas é algo muito incerto ainda, porque a hora a gente pensa que vai sair, a gente pensava que ia sair em maio até agora, a gente pensava que já estaria em maio voltando às atividades, ou ao menos sentando ali em Camboinha para comer um caranguejo com uma cerveja gelada, né? Mas infelizmente a gente não tem certeza disso. A gente pode voltar em julho, pode voltar em agosto, pode voltar até mais. Espero que não, espero que a gente consiga voltar o quanto antes. Mas o que é que eu quero dizer? Diante dessa perspectiva de incerteza, é natural que esse contrato ele traga um lapso temporal um tanto aberto, estabelecendo que essa transitoriedade vai durar até o fim da pandemia. Mas o que seria o fim da pandemia? A gente não sabe. A gente pode estabelecer, por exemplo, que essa redução vai ser por 2 meses, prorrogáveis por mais 2 meses, ou 3 meses, prorrogáveis por mais 3 meses, e aí, superado esse período, a gente volta a negociar. Tem um ponto também que eu acho que é muito importante, Cândido, Sim. que a gente utilizou num contrato de locação de um cliente da gente, que é locador, e ele tem, dentro de um mesmo prédio empresarial, ele tem aproximadamente, se não me engano, são 8 salas alugadas. E aí, a gente sabe que, infelizmente, muitas das demandas processuais e das... Tá me ouvindo? Tá, bem agora. Porque me ligaram aqui e terminou cortando. Essas demandas extrajudiciais, elas são muitas vezes especulativas. Meu vizinho aqui reduziu 50%, eu vou pedir redução de 50% também. E a gente sabe que não pode ser assim, porque a realidade do meu vizinho não é necessariamente igual à minha. Claro. O meu vizinho pode não estar vendendo nada e eu posso ter fechado um restaurante, mas está fazendo delivery. Ou seja, a minha realidade não vai ser igual a dele. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque aí surge a importância de uma cláusula de confidencialidade. Você coloca lá uma cláusula de confidencialidade, que aquele aditivo ali é inerente às duas partes, que nenhuma das partes podem comentar com terceiros sobre essa alteração, estipula uma multa de 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, enfim, como você negociar com a outra parte, para que não haja um descumprimento, mas se houver o descumprimento, que esse descumprimento seja penalizado e seja indenizado para a parte que é vítima dessa comunicação, desse compartilhamento dessa informação, que é uma informação contratual. Se o contrato é entre duas pessoas, essa informação diz respeito a essas duas pessoas. A gente não precisa estar compartilhando, estar ventilando essa situação para outros sujeitos. Então, acho que a cláusula de confidencialidade é um ponto importante para ser tratado. Se eu me lembrar de mais alguns, eu vou lembrando, viu, Jandir? Retornando. Estamos conversando hoje com o advogado Gabriel Honorato, mestre em Direito pela Universidade Federal da Paraíba e especialista em Direito Civil pela ESA Paraíba. Doutor Gabriel, um aditivo contratual com reajuste do valor do aluguel pode ser revisado novamente em momento posterior? Sim, sim. Por que pode? Porque se a gente estabelece um cenário, imagine que eu tenho um restaurante, por exemplo. Eu tenho um restaurante lá, estou alugando aquele imóvel de meu amigo Cândido, que é aquela pessoa que tem 300 imóveis alugados só em João Pessoa. Né? E aí eu pego aquele restaurante que está fechado para atendimento presencial, mas que eu continuo fazendo delivery. Né? Eu não fazia delivery e comecei a fazer. Estou vendendo aí, digamos assim, 500 almoços por dia. Estou conseguindo, pelo menos, diminuir o prejuízo.
eu faço um acordo com o locador, chego para o locador, eu chego para Cândido e digo, Cândido, minha situação é difícil, prejudicou aqui, piorou, mas eu preciso de uma revisão do aluguel. Aí eu vou lá e estabeleço essa revisão. Sendo que 2 meses depois, eu não consigo mais vender nenhum delivery, não consigo mais entregar em domicílio. Seja porque não tem mais gente oferecendo trabalho de motoboy, seja porque as pessoas não estão mais comprando. E minhas compras, que tinham reduzido 20%, agora reduzem 60%. Ou seja, aquele desequilíbrio contratual que reflete no objeto do negócio locatício comercial, ele se acentuou. Então é natural que essa renegociação seja aberta novamente para novas tratativas. E o mesmo se diz do inverso. O mesmo a gente pode dizer do inverso. Perceba que, imagine que eu, dono do restaurante, tive uma redução aí, estou com meu faturamento era de 200 mil, meu faturamento agora está sendo de 100 mil, porque eu comecei a fazer delivery e estou conseguindo manter. Mas aí chega uma pessoa, chega um chefe Jacan, o gordinho lá do Masterchef, e me oferece uma receita. Diz, Gabriel, olha, vou botar uma receita aí para você, assinada por mim, e essa receita, imagine que esse restaurante começa a vender para a cidade toda. E aí, em vez dele fazer aquela redução, aquele faturamento com aquela redução de 50%, ele volta para aquele 100% que ele já tinha antes. Ou ele volta para 80%, ou ele aumenta. Então, assim, se eu estava numa situação prejudicial, mas apareceu uma solução comercial para mim que me deu, que me fez restabelecer minha saúde financeira, eu também preciso compreender que aquele aluguel que tinha que reduzido precisa aumentar novamente. Então, tanto para um lado como para o outro, é possível sim um negócio já feito, um acordo já celebrado de renegociação que seja renegociado novamente. E esse tem sido um dos pontos da tônica agora, Cândido. É importante ser dito, porque naquela primeira live que a gente fez, o Cresce sempre de forma muito pioneira e muito antecipada, fez aquela live já no começo, no olho do furacão ali, né? Um negócio muito embrionário ali, muito incipiente. Hoje, ali a gente discutia a possibilidade de negociação, de renegociação do contrato. Hoje, a gente já começa a ver algumas pessoas querendo renegociar o renegociado. E não existe impedimento nenhum para isso. É possível que seja feita essa renegociação, é possível em razão, em prol sempre do equilíbrio contratual, equilíbrio material das prestações contratuais, como a gente costuma dizer no direito. Por outro lado, o aditivo contratual pode ser anulado judicialmente? Pode. É possível que haja uma anulação do negócio jurídico quando houver um dos defeitos jurídicos que a gente diz no direito, que o Código Civil, na parte da teoria geral, me falham agora os artigos, mas a gente tem a possibilidade de anulação do negócio jurídico por coação, por vício de consentimento, por simulação. Então, assim, se houver algum dos vícios contratuais que ensejam, que ensejam uma anulação, uma nulidade contratual, é possível sim anular esse contrato. Imagine que eu chego para... Aqui uma situação bastante abstrata, bastante hipotética, mas para que as pessoas compreendam. Imagina que eu chego para um locador e digo, olha, eu sou inquilino aqui, reduzi bastante, não estou vendendo nada, você vai assinar isso aqui, dizendo que concorda que eu não vou pagar nada. Aí o locador fez, mas eu não concordo. Aí eu, locatário, tiro a camisa, levanto um pouquinho a camisa e deixo claro aqui que tem uma arma aqui. Aí o locador faz o quê? Assina, ele vai bem não assinar. Claro. Assina o contrato e tal, assina e o locatário pensa, estou com o contrato, pronto, não tenho mais problema nenhum, não preciso pagar aluguel. Não, é bem assim. A gente sabe que tem uma frase de Rui Barbosa que diz que a força do direito deve sempre superar o direito à força. Então, o direito ele deve sempre compreender essas vulnerabilidades contratuais e apresentar um remédio jurídico para salvaguardar as pessoas. O grande problema nessas situações, e aí a gente tem que ser claro, é do ponto de vista da comprovação. Porque às vezes a pessoa que faz isso
faz num local que você não tenha câmeras, faz num local que o locador, a pessoa que foi vítima, não está com nenhum grampo, nada para gravar aquela conversa, e aí você fica com uma dificuldade probatória enorme. Mas, naturalmente, que outros contextos, outras circunstâncias podem servir de referência. Muito bem. Conversando hoje com o advogado Gabriel Honorato, mestre em Direito pelo FPB e especialista em Direito Civil pela ESA Paraíba. E quando a corda é esticada ao máximo e a negociação ela não flui, ela não chega a um bom termo, qual é a única... Quando uma negociação, uma revisão de um contrato de locação, ela não chega a um bom termo, não se chega a um acordo. Qual a única alternativa que resta? Aí é a judicialização. Aí, já para as tratativas extrajudiciais, muitos contratantes estão tendo a inteligência de que é mais barato, inclusive, você contratar um advogado para uma composição extrajudicial do que você contratar depois para um problema judicial. E dentro do âmbito extrajudicial, muitas vezes uma conversa feita entre advogados, ou mesmo que o advogado de um lado, com a notificação extrajudicial, o timbre do escritório, isso termina tendo uma força muito grande. Outras pessoas, outro agente que é indiscutivelmente importante no amparo, na ajuda nessas situações é o corretor de imóveis, porque é uma pessoa que tem expertise. E aí acho que é importante a gente registrar que na Paraíba a experiência mostra que nós temos bons corretores de imóveis, nós temos corretores de imóveis qualificadíssimos, né? Já tive a oportunidade de conversar com um ou outro, vários parceiros, amigos que a gente tem, que impressiona muito a qualidade técnica de nossos corretores hoje. Às vezes as pessoas chegam para conversar, um corretor chega para conversar comigo, tirar uma dúvida jurídica, eu digo, rapaz, você está trazendo a pergunta e a resposta. Você está sabendo mais que eu aí. Mas, enfim, é importante que a gente se valha de um profissional para auxiliar. É importante que a gente compreenda a importância naqueles contratos que já há uma certa beligerância, um certo clima acentuado por causa de várias insatisfações. Que você coloque um corretor para tratar com outro corretor, um advogado para tratar com outro corretor, enfim, para que esses profissionais possam auxiliá-los na resolução do problema. Dentre essas demandas todas que nós tratamos aqui, dentre esses aspectos que foram abordados hoje aqui, quais são as demandas mais comuns que lhe têm chegado ao escritório? Não, sem dúvida, o pedido de revisão é o mais comum. É engraçado porque a gente, quando começa a advogar, a gente termina tendo, quando a gente vive um espaço acadêmico, a gente começa a ter uma curiosidade. Às vezes a gente termina tendo uma vontade de debater judicialmente uma situação, não porque a gente quer cobrar mais do cliente, não porque a gente quer brigar judicialmente, mas porque a gente quer ver o resultado daquela controvérsia levada judicialmente. Mas, felizmente, principalmente porque nós jamais colocaríamos uma vontade pessoal acima do interesse do cliente, que a gente tem conseguido resolver todas as controvérsias que nos chegaram até agora pelo campo extrajudicial. Sabe, Cândido? Algumas precisando para notificação extrajudicial, algumas precisando, às vezes tem uma fala mais dura mesmo, é verdade, mas no mais das vezes eu estou impressionado com a maturidade das pessoas. As pessoas parecem que estão compreendendo o cenário que a gente está vivendo, estão compreendendo a importância de dialogar, a importância de negociar. E quem ganha com isso é o mercado imobiliário, que é um dos principais injetores da economia nacional, uma das principais pernas da economia nacional. Então é importante que a gente sempre preserve essa capacidade de diálogo. Tem um outro componente, um outro aspecto que também é interessante levar em conta nessas situações todas, que é o aspecto emocional, é o equilíbrio, é a saúde mental, tão comprometida, tão abalada por razões óbvias. O próprio confinamento, esse isolamento social, às vezes a iminência da perda do emprego ou até a efetividade dela, a dependência
de um benefício como esse concedido pelo governo federal, de ajuda de familiares e a iminência de tantas situações que levam a desestabilizar naturalmente as pessoas e dificultar que, nesses casos citados, o bom senso sempre prevaleça, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a tônica deve ser sempre essa, Cândido. Acho que é sempre bom conversar aqui com você, porque você é uma pessoa de muito equilíbrio, de muita coesão, e é importante, seria bom demais se nós tivéssemos mais Cândidos nas nossas relações contratuais. Eu acho que esse deve ser um exemplo que deve ser seguido pelas pessoas. Eu acho que as pessoas precisam compreender que, às vezes, é preciso respirar fundo, contar até 10, deixa para descontar na janela, olhando para o vento, mas não chega para negociar, para debater uma renegociação contratual com aquele clima efervescente, de raiva, de chateação, com situações pretéritas. O momento é de resolver a situação atual. E, acima de tudo, não antecipar outras situações, não antecipar um sofrimento ou determinadas hipóteses, né? Exatamente, perfeitamente. Nós conversamos hoje com o advogado Gabriel Honorato, mestre em Direito pelo FPB, especialista em Direito Civil pela Escola Superior de Advocacia da Paraíba. O tema que nós exaurimos hoje, esgotamos, foi renegociação e aditivos e contratos em locações imobiliárias. Uma verdadeira aula dada pelo doutor Gabriel Honorato aqui, a quem nós agradecemos mais uma vez pela boa vontade, pela voluntariedade em atender ao pedido. Agradecimento em nome do presidente do CRESP-PB, Rômulo Soares. Esta é a segunda vez que estamos aqui discutindo, tratando de questões pertinentes, sobretudo ao mercado imobiliário nesse período de Covid-19. E esclarecendo e dirimindo dúvidas, questões muito comuns ao que vem assolando o setor hoje. Daí a importância desses esclarecimentos. Eu passo a palavra, eu devolvo a palavra para as vossas considerações finais, algo mais que queira acrescentar aqui nessa live de hoje. Cândido, eu queria uma vez mais agradecer a oportunidade, o convite do nosso querido Rômulo Soares, nosso presidente do CRES, saudar todos os corretores, na pessoa de nosso amigo Leandro Augusto, que tive a oportunidade de ensinar uma disciplina, foi meu aluno no curso de Direito Imobiliário. Agradecer verdadeiramente de coração a sua presença, sua espontaneidade, sua didática aqui. É sempre muito mais confortável dialogar aqui nessa live, justamente por causa de sua postura tão afável. E dizer, Cândido, que acho que é importante esse diálogo, é importante que a gente compreenda a importância de dialogar, a importância de debater. Acho que é muito bacana perceber que muitos corretores, a gente está vendo aqui que a gente teve uma oscilação de 60, 70 pessoas aqui presentes, que a gente sabe que são corretores que podiam estar fazendo maratona de Netflix, podiam estar assistindo lives nesse momento de shows, tomando sua cervejinha. Não que isso seja ruim, hoje eu já quero tomar um vinhozinho, porque hoje é quinta. Mas a gente tem que compreender que esse período de isolamento não é um período de férias. A gente tem que continuar se reinventando, a gente tem que continuar se aprimorando para que a gente possa continuar o mercado. Essa semana a gente perdeu o nosso querido Adir Blanc, e tem uma frase dele, né, que ele dizia: a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que ter em mente. A gente precisa continuar nossa luta, né? A gente precisa contribuir para que nosso mercado imobiliário continue com seus trabalhos. A gente precisa que nossos profissionais envolvidos no mercado imobiliário deem seguimento, garantam suas rendas e seus faturamentos que têm natureza alimentar. E eu, Gabriel Honorato, quero apenas sempre poder contribuir com isso, me coloco à disposição. Quem quiser tem um texto sobre locações lá na bio do meu perfil, entra lá no Instagram, Gabriel Honorato. Na bio tem um texto que eu publiquei no Juiz Brasil que fala sobre revisão do contrato de locação, é @Gabriel Honorato.
Então, pessoal, é isso. Cândido, uma vez mais, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela querido. atenção, viu? Um grande abraço, abraço. E uma boa noite e até a próxima, que será na próxima segunda-feira, às 18h30. Coisa boa. Estarei assistindo.